prefiro uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas, que todos nós possamos ter uma manhã do dia do trabalho, né? Trabalhando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, escutando a doutrina dos espíritos. Porque nós que somos espíritas, a gente trabalha muito, porque a gente precisa trabalhar, que a gente fala assim, emocionalmente, porque a gente já entende um pouco, né, das leis divinas, e a gente sabe que uma lei é a lei de progresso. Então, para que a gente faça esse progresso, a gente precisa trabalhar, nos trabalhar. Então, que o dia do trabalho seja assim muito abençoado para todos nós, né? Que nós possamos agradecer a oportunidade desse trabalho interior. E hoje nós vamos ter aqui o nosso companheiro Júlio, que irá nos trazer o estudo do Livro dos Médiuns, a nossa querida Conceição, que vai fazer o comentário no momento do passe. E a gente vai lembrando os avisos da nossa casa. A nossa casa tem uma obra social que leva o nome do nosso muito amado Antônio de Aquino. Esse espírito, né? A gente precisa também começar a ter intimidade com ele, com Antônio de Aquino. Ele é um espírito que gosta de nos presentear com seus lírios perfumados. E toda vez que nós entramos na obra social que leva o nome dele, a gratidão dele, olha, a gratidão dele, né? É tão grande que ele entrega a cada um de nós os seus lírios, para que a gente possa perfumar nossas palavras, nossos atos e nossos sentimentos nessa obra social, ao nos depararmos com as mães, com as crianças e com os adolescentes. Então, essa é a nossa obra social. Nós temos aqui que funciona sábados, de 8 a meio-dia. Aqueles que quiserem e puderem vir conhecer, serão muito bem-vindos pela casa a nível material e pelo nosso querido Antônio de Aquino. Nós também temos aqui o atendimento médico, aqueles que tiverem medicações que estejam dentro da validade, podem trazer para nós. Os alimentos, né, que uma obra social precisa de alimentos, são sempre muito bem abraçados aqui na casa. Nós temos também o estudo na nossa casa de domingo a domingo, com lives e estudos presenciais. E as reuniões públicas às quartas-feiras. Às quartas-feiras nós temos 3 reuniões, às 10, às 15 e às 19, com o passe de cura. Sábado nós temos reunião pública às 10 horas da manhã e às 17, aí não temos o passe de cura. A nossa livraria, a cada dia que a gente entra ali, está mais bonita. Então, aqueles que quiserem conhecer a nossa livraria, né, ter o contato com esses espíritos maravilhosos que trouxeram toda a doutrina para nós, o nosso querido Kardec, o nosso querido Leon Denis, André Luiz, Dona Ivone, todos. A gente nem vai falar para não ficar em falta com alguém. Então, possam ir lá conhecer. É muito bom. Ler é muito bom. Conhecer, como Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Então, hoje, o Evangelho vai ser o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Vai falar sobre a verdadeira pureza, mãos lavadas. O item vai ser o item 9 e 10, que a nossa querida Conceição vai comentar no momento do passe. A gente vai ler somente o item 9. Item 9. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar à casa dele. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu, então, começou a dizer para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse: agora, vós, os fariseus, limpai o que está por fora do corpo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Quem fez o que está por fora, não faz também o que está por dentro? Isso é uma anotação de Lucas, no capítulo 11, de versículo 37 a 40. Vamos então agora elevando nossos pensamentos até Jesus, para conversarmos com Ele intimamente, para rogar a Ele a ajuda, o amparo e a proteção, para entregar a Ele todas as nossas dificuldades físicas, morais e espirituais, e pedir a esse Jesus querido, que é o Mestre, para abençoar o nosso Julinho no momento que ele irá fazer o seu estudo, e a nossa querida Conceição, para pedir a ele, como médico, que ampare o trabalho que está sendo realizado na cura, e para abençoar a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os nossos queridos internautas. Agradecemos ao nosso querido altivo pela intuição e pela ajuda e pela amizade. Agradecemos a toda a coluna de espíritos da nossa casa. Te agradecemos mais uma vez, Jesus, e em teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início à reunião pública do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Julinho, hoje ele vai falar do Livro dos Médiuns, é o capítulo 25, é a questão 282, que vai falar das questões sobre a evocação. Ele vai falar a partir da questão 12. Eu vou ler só a questão 12, para que ele possa ter bastante tempo para nos esclarecer. 12. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento. Quando se quer comunicar com espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento no momento da evocação, identificar-se com os bons espíritos e os dispõe a vir. Que o nosso Julinho seja muito abençoado.
ligou? Liguei. Tá ligado. Tá não. Tá ligado. Não mexi nada. Só um, dois. Agora sim. Então aqui é a primeira vez nessa série aqui. E ao entrar, a gente vê o brilho do seu altivo aqui presente. Tivemos a felicidade nesta encarnação em muitos também anteriores, estar lá no seu altivo durante uns 25 anos.
teríamos pelo Espírito, não teríamos as obras inspiradas, vários autores. A Terra não seria um planeta ainda lá nos primórdios, ainda muito atrasado. Então a gente tem que fazer uma referência sempre a Allan Kardec. E peço licença também, eu sei que eu posso falar isso aqui, que não vai incomodar ninguém. Eu aprendi com o Saltivo, em vida, Kardec, cada espírito, Kardec no início, Kardec no meio e Kardec no fim. A casa espírita não pode desvirtuar de Allan Kardec. E nessa casa eu tenho certeza que a Kardec no início, Kardec no meio e Kardec no fim. Então a gente vai ver aqui, e outra coisa também, que eu tenho que frisar aqui, dentro do campo da filosofia, dentro do campo do estudo, da ciência, não são as respostas que tem o cunho principal, são as perguntas. Todo filósofo, Kardec era filósofo, todo filósofo bom, por assim, é aquele que sabe perguntar. Pelo livro de pergunta, será um livro da resposta. Né? A gente vê Sócrates, né? No diálogo, Platão, no diálogo, Aristóteles, tantos outros, né? Descartes, na Idade Moderna, é tudo questionamento, tudo pergunta. A gente está aqui, né, perguntando na vida. E dependendo do seu nível de pergunta, a resposta vem proporcionalmente. Então, olha a pergunta de Kardec que a nossa amiga deu aqui para a gente. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? A pergunta de Kardec. Aqui a Kardec está querendo, aqui Kardec faz uma recomendação para a gente, recomenda. Através dessa pergunta, o Espírito também faz essa recomendação para a gente. É a mais essencial de todas as disposições, é o recolhimento. Como se deseja a comunicação com o Espírito Santo. O que é esse recolhimento? O que é esse recolhimento? Augusto Cury, renomado psiquiatra, psicólogo da atualidade contemporânea, Augusto Cury, em um dos seus estudos, em uma das suas palestras, ele fala com sabedoria. Não conheço ninguém aqui, certo? Aqui da plateia, é um prazer. Então, olhando para a senhora que está na minha frente, a outra senhora que está escutando ali, na frente, conversa com 10, 15 pessoas por dia no dia. No dia. Conversa. Com 10, 15 pessoas. Outros estão mais de 50, 100 pessoas por dia. E se você for analisar, no final do mês, vai ter centenas, quiçá milhares de pessoas. E Augusto Cury bota um questionamento. Quando você parou para conversar com você próprio? Com você mesmo? Onde a gente aula com todo mundo. Mas é que tem um tempo, uma reflexão, um momento de meditação, um momento para fazer um recolhimento com você mesmo. Quais são as suas perguntas? O que você quer da vida? O que você pretende nesse recolhimento? Qual é essa prática que a gente exerce aqui no Ocidente? Vai lá na Índia, no Oriente, na Ásia, a meditação é uma educação desde juvenil, desde criança. Então, o que é esse recolhimento? Eu estou aqui fazendo meu recolhimento, no meu momento sentado aqui, a gente é médico e tal, a gente vai fazer um recolhimento. O que você pretende com esse recolhimento? Eu pretendo aqui ser útil, dar utilidade, passar um pouco que eu sei. E isso é um tipo, eu trabalho com ele à tarde, eu trabalho com ele lá na nossa casa. Toda quarta-feira à tarde, ter essa alegria, essa misericórdia, essa felicidade, trabalhar com ele lá, comigo lá na orientação da vida. Então, eu cheguei aqui, fala que assim, a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento. É você com você mesmo.
Você como um ser imortal, você com o teu Deus interior, o teu Cristo interno. É você com a tua consciência, é você com a tua alma. Isso desenvolve a hora da educação, abre uma sintonia, abre canais que possam chegar no nosso objetivo, no nosso querer. Aí o último aqui no espírito, o recolhimento. O homem se deseja até a educação do Espírito Santo. Com fé e com desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Fé. Onde compra um curso de fé? Onde no mundo espiritual, vou chegar lá no mundo espiritual, eu quero comprar um espírito de fé que precisa. Não se compra a fé. Você conquista a fé. É uma parte subjetiva. É parte de você, da sua essência. Fé é uma coisa abstrata. Ela se torna concreta quando você canaliza a fé, essa energia, na mão do Pai, na mão do teu Criador. A gente é criado por um Deus. Vamos entrar, porque ninguém consegue ainda decifrar os grandes enigmas do Pai. Mas a gente sabe que ele existe. Uma cadeia, coloca uma axioma para a gente. Tudo não foi construído pelos homens, foi construído por quem? O universo. Foi construído por quem? Pelos homens? Não. É uma força, um Deus, um poder supremo. Então, a sua fé é íntima. Só o tio ou outros amigos espirituais vai chegar para mim e aumentar a sua fé. Não, ninguém pode aumentar a sua fé. Você tem que conquistar a sua fé, desenvolver a sua fé perante a vida, perante o Pai. E ele fala que o desejo do bem. O que né? O mal e o bem. A escuridão e a luz. O frio e o calor. Deu para notar uma coisa que foi posto aí? Os opostos, né? Os opostos da vida. Frio e calor, escuridão e luz, bem e mal. Mas a gente tem acredito que nós ainda não refletimos nesses opostos, como a filosofia oriental nos induz a entender que os opostos não são inimigos. Isso que Jesus fala, eu tenho um desejo um dia que vejo a pomba e a águia voarem juntos. Eu vejo, Jesus fala, tenho um desejo um dia, na fonte, uma lebre e uma raposa bebendo a mesma água. São opostos. Os opostos dá para nos ensinar. Os opostos não são inimigos. Quando você entender os opostos, você cresce, você compreende. Então, existe o mal? Existe. Mas o mal que você tem que entender que eu posso juntar o bem, entender que o mal eu posso
nós humanos, nós os espíritos, nós sempre temos referência da criação. Nosso Pai é o Criador de tudo. Os homens criam cadeira, esse chamou a ver, a matéria-prima que foi utilizada veio da natureza, não é divino. Tudo aqui é divino, no aspecto mais essencial, tudo é divino. E nós temos tudo da natureza. E quem criou a natureza? Quem criou o mundo? Deus. Agora, já parou para analisar? Deus é criado. Deus é incriado. A gente reconhece tudo sobre criação. Mas nosso Pai não foi criado, ele é incriado. Então a nossa fé tem que estar no nível de se entregar totalmente naquilo que eu sou eternamente. De um poder, de um Pai. A gente precisa de referências humanas. Esse Pai, mas dessa força universal, desse cosmos, desse universo, que não tem fim. E é uma coisa também muito interessante nesse poder, essa força, a nossa imortalidade. Quando a gente já está trabalhando a nossa imortalidade consciente, é lógico, eu tenho medo, eu tenho medo. Quem tem medo? Eu vou ser assaltado, só 2017 fui 9 vezes assaltado. Só acontece comigo. 2017, 9 vezes, só 9 vezes assaltado, não. Mas se você vê assim, a gente traz nossos medos. Quem não tem? Mas eu sei que eu tenho uma fé nesse poder, nesse Pai, nesse Deus. E esse desejo de instrução para instruir. O Espírito de verdade, né? Espírito, deixa dois mandamentos. Espírito, amai-nos. Espírito, instruídos. Jesus fala para a gente. E a gente cria as frases do Cristo e passa aqui caminhando para a chave. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cria um jogo. Não. A gente tem que entender que o conhecimento, a instrução, vai te dando canais de liberdade. De conhecer a tua verdade através do estudo. Conhecer a instrução vai te dando um caminho para a educação. Porque presta atenção, o professor Wanda é meu amigo, muito querido. E o professor Wanda hoje manda um beijo para o senhor, um abraço. Hoje é o seu aniversário também de Euripides, papai. Aniversário de Euripides, passa do professor Wanda. A instrução e a educação são duas coisas que andam juntas. A instrução é o processo de fora para dentro. A instrução é um processo de conhecimento de fora para dentro. A educação é um processo de dentro para fora. Então, é importante, se eu quero ser educado, eu tenho que aprender o quê? Instruir. Por isso, o Espírito de verdade, coloca lá, Espírito amados, Espírito educados, coloca instruídos. Para quê? Mostrando que para chegar no conhecimento, para chegar numa educação, você tem que estudar, conhecer, se instruir, ter conhecimento. E a doutrina espírita te abre para a vida material e uma vida voltada de onde nós viemos. O primeiro livro de comunhão de pensamentos e de intenções expõe os nomes de mais poder para evocar os espíritos quando todos estão reunidos pela caridade e para o bem, grandes coisas alcançam. Nada mais radical o resultado das vocações do que a divergência de ideias. Caridade. Quando estão todos reunidos pela caridade. Qual caridade? Várias. Caridade material,
caridade emocional, caridade espiritual, caridade. Eu entrei aqui, salão professor José Jorge. Fui médio de transporte dele durante 10 anos. A gente morava em Carlos Albuquerque, eu morava em Lopes, passava na casa dele, na Nova Bonita, e às vezes não iria sozinho, na volta, sempre trazia o professor José Jorge. O José Jorge chamava o meu avô, o Leopoldo Machado. E eu aprendi com o José Jorge. Muita coisa. Eu tive o prazer de conviver também com o professor José Jorge diretamente. E o professor José Jorge ensinou assim, ensinou muita coisa. Eu comprei o pedido disso. Você conhece o professor José Jorge? Conhecia, né? Era desse tamanhozinho aqui. Eu falei que ele era a base do espiritismo. Eu comprei o pedido dele, chamando da base da coleção, né? Eu chamava de a base do espiritismo. O que é caridade? Ele me ensinou. Caridade é o amor em prática. É o amor, é o amor que sai da prática. Tem uma árvore, está doente. Um problema. Eu chego para a árvore, poxa, eu te amo a árvore. Você é uma irmã, você é uma mangueira que está fruto, eu te amo, ela está doente. Amo. Agora, qual é o amor em prática? Ela bota remédio, cuidar da árvore, para sair da parte subjetiva, para ir para uma parte material, física, real. Então, vamos cuidar da árvore, o meu amor está virando caridade. Como aqui, para dar paz tem que ir médico para dar paz. Para caridade, ela envolve a prática do amor. E aqui, continuando aqui para a gente, e para o bem, grandes coisas alcançam. Agora, aqui a gente tem que trabalhar muito também é o nosso personalismo. Lembra alguns defeitos que a gente traz, a nossa vaidade, o nosso personalismo, a nossa certa prepotência do conhecimento, ou uma certa prepotência de liderança, porque a casa só vai para frente quando há harmonia de ideias. As reuniões são produtivas, aqui, as reuniões são produtivas quando tiver harmonia das ideias. Nada mais prejudicial ao resultado das vocações do que a divergência de ideias. Uma certa vez, eu era jovenzinho, meus 14, 15 anos, meu tio João me levou para a Praia de Moá, muitos anos atrás. E tinha a casa de praia lá dele, tinha um barco de pesca, eu e o primo Ulisses, e ele fez uma coisa, ensinou uma prática que também esqueci. Aí ele falou assim, vai pescar, vai no barco, vai remar. Aí meu primo sentou de um lado, eu sentei para o outro, e aí depois que ele notaram, observar, que estava sentado aí, outros amigos
imaginar sempre a sua sinceridade com a verdade. É uma arte conviver. É uma arte na convivência humana. É uma arte estar junto. Porque somos ainda muitas coisas dentro da gente. E uma coisa, um amigo do Senhor também, um amigo. No bem, no trabalho, no bem, você tem que desenvolver o primeiro passo, a humildade. Na área do bem, o primeiro passo que você tem que dar no campo é a humildade. Porque senão a gente se afasta e se perde. A gente tem uma certa know-how, uma certa praticidade. Eu nasci no meio espírita, no meio espírita. É tão admirado que eu nasci parente de uma casa espírita. Então a gente vê que no campo do bem, no campo de no trabalho da caridade, a gente tem que ter o primeiro passo, a humildade. Entender que nós somos, entender que não somos ainda, para que a gente possa avançar nesse processo da vida. 15. Será conveniente a promoção se formar cadeia dando-se nas mãos, alguns minutos antes de começar a reunião. Eu vou ter uma parte que é unir-se todos por um pensamento comum, chamando cada um do seu lado os bons espíritos. Não imaginar o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo sentimento de orgulho e do personalismo, e onde reine perfeito mútua cordialidade. Porque, sabe que tem necessidade de dar mão? De repente eu posso estar dando mão, mas por dentro eu não estou sendo cordial. Por dentro eu não estou me unindo num sentimento harmônico, como coloca aqui para a gente, pensamento comum, chamando a cada um de seu lado os bons espíritos. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo sentimento de orgulho e de personalismo. Banir sentimento de orgulho e personalismo é um grande desafio nosso numa casa de Jesus, numa casa de Cristo. Eu aprendi assim, não sei se vai ser útil, porque você vai se educando nas suas ideias, você vai se educando no seu formato, você vai se construindo. Eu cheguei aqui, vou sair daqui, vou buscar a minha esposa Marta, hoje eu ainda vou para o Leopoldo Machado, um centro espírita que nós fundamos há 27 anos atrás, lá em Nilópolis. Vou chegar lá às 2 e tal, só vou sair de lá às 8h30. Aí eu vou sair daqui, vim para cá, vou para o Leopoldo, aí de repente, qualquer lugar, centro espírita ou qualquer igreja, qualquer templo religioso. Sabe o que eu penso? Me ensinaram, eu venho entrar aqui, sabe o que eu penso? Jesus está ali, Jesus está nesta casa, o Senhor está nesta casa, Jesus está aqui entre a gente. Eu vou lá para o Leopoldo Machado, aí vou entrar, tem o meu portãozinho lá, portão lá para entrar. Aí quando chego lá, Jesus está ali presente. Aí eu saio para ir, eu passo na igreja dos irmãos evangélicos, lá do pastor Elinho, de vez em quando eu vou na igreja que eles convidam, né? Somos amigos, temos laços. Vou na igreja, entro lá, antes de entrar na igreja, Jesus está ali. Eu gosto de ir na missa. A Marta tem uma paróquia em frente ao nosso condomínio, lindinha, bonitinha, custa nada umas e outras, vamos na missa. Eu entro lá, Jesus está aqui presente. Se a gente trabalhar isso dentro da gente, a gente já entra desarmado, vai desarmando, porque Cristo está aqui, cara. E você pensar na vida de Cristo, o que Ele sofreu por nós,
que ele passou por nós. Eu gosto de estudar e eu me aprofundo nos meus estudos. Eu estudei o processo romano da crucificação. Só vou dar um toque. Paulo de Tarso foi decapitado, certo? Porque ele era romano. Tinha cidadania romana também. Era grego e tinha cidadania romana. A crucificação era tão cruel, tão perniciosa, tão degradante, que o pior criminoso romano não podia ser crucificado. Só para sentir o nível que é uma crucificação. Vocês não vou relatar para não abaixar o ambiente de dor, de sofrimento que o Cristo passou pela gente. Só para você ter uma noção, podia ser o criminoso pior em Roma. Cidadão romano não poderia ser crucificado. Você pode ver na história que todos os apóstolos, menos João, que morreu com morte natural, todos foram o quê? Crucificados. Por que Paulo não foi crucificado? Porque ele tinha cidadania romana. Então, olha o que Jesus passou, que eu li, pesquisei. Cara, então eu penso assim, um ser puro, um ser iluminado, nosso guia, nosso pastor, nosso mestre, nosso guia modelo. Cara, eu entro numa casa espírita, Jesus está entre nós. Então, eu tenho que me curvar, meu orgulho, eu tenho que me curvar, o meu personalismo, para não atrapalhar a obra do Senhor. Olha os espíritos, coloca aqui para a gente. Aí na questão 16. São preferíveis as evocações em dias e horas determinados? Sim, e se for possível, no mesmo lugar. Os espíritos aí acorrem com mais satisfação. A organização, né? Vamos lá, deixa eu ler para a gente comentar. O desejo constante que tendes é que auxilia os espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles têm ocupações que não podem deixar de improviso, para a satisfação vossa pessoal. Digo no mesmo lugar, mas não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, porquanto os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado às reuniões é preferível, porque o recolhimento se faz mais perfeito. Minha avó Caninha, a dona Bilar, né? Ela me ensinava muita coisa também. Ela me ensinava muita coisa. Hoje, você nem pegou essa época não, fotocópia, não tinha nem xerox, né? Já nem xerox. Você já é da minha época, eu porque já pegou também. Ela falava assim, Julinho, o mundo espiritual, a Terra é uma fotocópia do mundo espiritual. Hoje, então, atualizando, a Terra é uma xerox mal feita, ela fala, é uma fotocópia mal feita do mundo espiritual. Atualizando, a Terra é uma xerox mal feita do mundo espiritual. Se temos uma organização aqui, se temos um mecanismo social, né? Ainda bem que lá no mundo espiritual não tem imposto, né? Então, lá, aqui, é igual, assemelha o do mundo espiritual. Se a gente aqui tem a organização, horário para começar a reunião, horário para terminar a reunião, os dias marcados, os espíritos superiores têm suas tarefas. É falso engano. Por exemplo, os meus amigos espirituais estão do meu lado toda hora, todo dia, todo momento. É falso engano. Mas a qualquer momento que eu puder pedir orar, que não pressa, eles se ligam. Mas porque eles têm os seus compromissos. É falso engano. Exemplo, né? Como uma vez o cara falou assim para mim, teu guia, né, eu tenho vários amigos espirituais, Eurípides Bassanufo, ele não é teu guia não, cara, me querendo um problema humano, né, querendo me rebaixar, ele não é teu guia não. Eu falei, não é não, você está falando certo, ele é guia de milhares
de espíritos. Eurípides é guia de milhares de almas, e quiçá de milhões de almas já. É um sol. Sol altivo não é guia aqui, só daqui também não, amigo. É de centenas, de repente bobear, de milhares, de centos de almas. Os vínculos que nós criamos com eles e vice-versa, vai ser dentro de uma disciplina, dentro de uma ordem. Eu não fico perturbando o sol altivo toda hora, em todo momento, não. Ele tem que cuidar da vida dele lá do outro lado. Mas quando eu vou lá trabalhar agora, à tarde, aí quando já vou me ligando. Hoje é quarta-feira. Aí, ó, eu vou dirigindo, vou chegar lá, eu vou trabalhando. À noite, ontem, fui dormir, já comecei, amanhã só tive, quarta-feira, estou lá, preciso do senhor, e vamos trabalhar. Eu fico, né, porque os espíritos... É espírito, como eu sou, você é. Cada um tem os seus compromissos, as suas tarefas, as suas funções. Aquele que pensa que teu guia espiritual fica contigo diretamente, todo momento, toda hora, não é guia. Não é guia. Porque ele tem que se desenvolver também. Mas num pedido, numa organização, numa disciplina, numa forma das casas. E você falou de Leon Denis. Né? Falou aí de Leon Denis. A gente também tem que referenciar o chapéu por Leon Denis. Se hoje, só historicamente, fugindo um pouco, se hoje, esse formato que existe aqui, esse formato lá no Leon Denis, lá no CELD, em outras casas, lá no Selma, lá no Leopoldo, esse formato que nós temos hoje, do Centro Espírita, se deve ao Leon Denis. Porque no primeiro Congresso Internacional do Espiritismo, se não me falha a minha memória, 1918, ou 12, ou 16, fica por ali assim mais ou menos, ele foi o presidente do primeiro Congresso Internacional do Espiritismo. E veio todas as facções, todas as ideologias, e ele teve que ser austero, teve que marcar a posição. Acho que ele perdeu uns 10 quilos ali de suor para manter o espiritismo fiel a Kardec. Que queria ter cartomante, nada contra, pelo amor de Deus, sou nada contra. Mas queria que fosse cartomante, apometria, comunoterapia, jogo de búzio. O centro espírita seria. Se tem hoje esse formato da nossa casa, se deve ao Leon Denis, que ele foi o cara que segurou, por isso que ele é considerado o quê? Apóstolo do espiritismo, porque ele segurou a bandeira da doutrina espírita dessa forma, que hoje a gente vive aqui. E o espiritismo no mundo se deve ao Leon Denis, o formato. Ele deu continuidade de Kardec, né? Se a gente observar o nome do Kardec, já estava embutido o nome do Leon Denis. Hipótese Leon Denisar, Leon Denis já estava ali embutido, o seguidor de Kardec. Se Kardec falha, que todo mundo pode falhar. Quem não pode falhar? Todo mundo pode falhar. Se Kardec falha a nossa missão, já estava Leon Denis também preparado para manter a ordem. Mas Kardec, né, o Espírito Superior não ia falhar. Então, a gente vê como tudo tem uma engrenagem, tudo tem uma organização. Para hoje, a gente estarmos aqui nessa casa santa, porque para mim toda casa espírita é santa, quando é séria. Porque também tem, desculpa a verdade que eu sou, que eu falo, que eu sinto, tem casa espírita que não é séria. Então, toda casa espírita séria, santa, tem que ter essa organização, essa vibração, essa união de remar junto. Vamos lá. 17. Certos objetos, como medalhas, talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns. São os três. Porquanto sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre o espírito, mas pela influência que isso pode sobre o cérebro fracos. Assim, né, nada contra, cada um dentro do seu mundo, cada um, assim, meu pai, eu achava assim, conviveu lá no Leon Denis, lá nos primórdios, e lá no início. Mas ele tinha uma raiz católica.
forte nele. Catolicismo da minha avó era uma coisa bem forte, português, né? Filho de português e tal. Aí ele saiu lá do Leão Denis, aí ia lá pro criadinho mudo dele, tinha uma santinha, o São Sebastião que ele gostava, e acendia uma vela e orava. Oh, tudo bem, mas cada um dentro do seu mundo. Acho que para me ligar e a minha fé desenvolver, não preciso de talismãs, de objeto, pé de coelho. Meu avô, italiano, a gente fica, né, também andou muito com o Leopoldo Machado, construiu muitas casas espíritas, o Lar de Jesus, trabalhador mesmo na primeira hora, espírito trator, mas tinha as suas raízes. Ele botava uma figa na parede do imóvel dele para ninguém botar olho grande. Mas hoje, com a doutrina espírita, a gente vai vendo que esses objetos, esses talismãs, já passou. Para mim já passou, não tenho nada contra. Né? Porque, né? Aí eu botei essa camisa aqui, eu vinha com essa camisa, não é porque é um talismã para mim. Não é porque aqui eu me sinto mais fortalecido. Eu botei essa camisa aqui para homenagear o meu amigo Jailton, do Espiritismo.net, e pelos dizeres que ela traz. Não estou fazendo isso aqui para mim de um talismã, de um uniforme, para fazer estudo. Mas eu falei, Jailton, eu vou usar, quando puder sempre, para divulgar o Espiritismo.net, para divulgar teu trabalho e a mensagem bonita que ela traz. Então a gente não pode criar certas coisas assim, né? Como não precisa, é a tua fé, é o teu entorno, é dentro de você. Para os espíritos, a invocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando chamamos? Aí os espíritos respondem, depende do caráter e depende do motivo. Depende do caráter e depende do motivo. Qual é o caráter da sua evocação? Qual é o teu caráter como pessoa? O doutor Adolfo Bossoli, um amigo espiritual, falou assim, Julinho, um me chama de Julinho e outro de Júlio. Na mediunidade, nunca, uma vírgula sequer, pensar no mal ou desejar mal através da mediunidade. Nunca. Uma vírgula sequer na mediunidade desejar mal ou pensar mal através da mediunidade. Nunca. Porque Kardec fala também, a mediunidade é coisa santa. Deve ser tratada com santidade. Nunca usar a força magnética que a gente traz, a força mediúnica que a gente traz, né? Desejar mal para ninguém. Para mim, eu sou réu, confesso aqui, é um grande desafio. É um grande desafio na minha vida atualmente, nesse país que eu vivo, nessa sociedade que eu vivo. Para mim é um grande desafio, certas coisas que eu vejo. Para mim é muito desafio, mas não posso desejar mal para ninguém. Mal para ninguém. Concordar, não. Ficar meio se remoendo aqui, o Junero. Aí tem que respirar, mas jamais desejar mal para ninguém. Não podemos. Porque a gente é médium, né? E tem os espíritos inferiores, tem os espíritos superiores, e nós somos, né, um dínamo, uma energia, e se eu vibrar mal, vou me conectar com o mal, e o mal vai lá fazer o mal, mas o mal saiu de onde primeiro? De mim. O resíduo está em mim. Eu vou criando mal para mim. Por isso que a gente não pode jamais, até no bem, até nos companheiros conturbados que somos às vezes, desejar mal para ninguém, pensar mal de ninguém. É uma arte, é um grande desafio. Eu vou pedir desculpa que eu não fui até o final, mas foi a minha contribuição com a do horário ali. Faltavam 2 perguntas. Eu vou encerrar aqui pela última.
penúltimo, para se manifestarem, tem sempre os espíritos necessidade de ser evocados? Não. Muito frequentemente, eles se apresentam sem serem chamados, o que prova que vem de boa vontade. Quando você começa a desenvolver essa amizade no trabalho do bem, quando você começa a se dedicar realmente àquilo que você acredita, que a Terra é um mundo transitório, nós estamos de passagem, e aqui nós estamos aprendendo a evoluir, e precisamos dos espíritos superiores, e você vai se envolvendo, vivendo isso a sua vida, tem momentos que eles vêm espontaneamente nos ajudar, vêm te presentear uma boa intuição, com esperança, com dias melhores. E para encerrar aqui, um amigo me ensinou assim também, Julinho, pensa assim sempre, Deus reservou a melhor parte para mim. Deus reservou a melhor... que eu já apanhei na vida, que eu já apanhei tanto, e vou de repente apanhar mais ainda, não sei, mas pensa assim, Deus reservou a melhor parte para mim, e dias melhores virão, porque eles nos amam, e nós estamos aqui aprendendo junto, crescendo junto, evoluindo junto, um precisa do outro, que essa casa que eu vim aqui hoje pela primeira vez possa, na minha humildade aqui, assim, desejo o melhor possível nessa tarefa que o São Altivo merece aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção e bom dia para todos e bom feriado. Agradecemos ao nosso companheiro Júlio pelo seu estudo. E agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe. Nós vamos solicitar aos nossos companheiros médios que possam se posicionar e nós em casa, da mesma maneira, podemos nos ligar ao SEAP, nos ligar a Jesus, aos amigos espirituais, para que possamos também receber o passe espiritual que chegará a cada um de nós dentro das nossas necessidades. Esse momento, o momento do passe, é a hora que todos nós temos a oportunidade de falar com o médico Jesus, com os trabalhadores que, sob a sua orientação, através das mãos generosas dos médios, irão nos trazer os fluidos necessários para a nossa caminhada, os fluidos necessários para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Então, querido Jesus, médico de nossas vidas, e todos os trabalhadores da nossa casa possam então, sobre a permissão de Deus Pai, nos trazer esse passe. E em teu nome, Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, solicitamos a permissão para darmos início ao passe. Graças a Deus. Então, Jesus falando, enquanto um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa, e Jesus, indo até lá, colocou-se à mesa. O fariseu começou, então, a dizer a si próprio: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tende grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está repleto de roubos e iniquidades. Como sois insensatos
Aquele que fez o exterior também não fez o interior. Então, nessa passagem, Jesus quis mostrar para a gente que atos exteriores da nossa parte não vai nos fazer evoluir, não vai nos fazer progredir. Que o que nós temos que nos preocupar não é em lavar as mãos antes do almoço. Isso é necessário porque faz parte da higiene, mas isso não nos leva a lugar nenhum. O que nos leva a crescer espiritualmente, a progredir, e é para isso que nós estamos aqui, é a prática da lei de Deus, é a prática dos ensinamentos, é a gente cuidar do nosso interior. Tanto que ele falou que o interior nosso está cheio de podridão, porque o que vem do interior vem dos nossos pensamentos, são nossos pensamentos negativos, nossos sentimentos, são as nossas ações perante o próximo, o mal que nós fazemos, tudo aquilo que está contra a lei de Deus que fazemos é que nos prejudica. E isso a gente tem que se preocupar com o que pensamos, como pensamos, se estamos pensando, fazendo ao outro aquilo que gostaria que nos fosse feito, se estamos honrando nossos pais e nossas mães, cuidando deles na velhice, se estamos cumprindo com os ensinamentos de Deus, porque é isso que vai nos levar a progredir. Enquanto estivermos apenas com atos exteriores, com adorações exteriores, nós não vamos estar cumprindo com a lei de Deus, porque a lei de Deus é lei de amor ao nosso próximo e amar a Deus também e amar nós mesmos. E como é que nós fazemos isso? Na pessoa do próximo. Tudo está relacionado ao nosso próximo. Fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fosse feito. A gente tem que observar a lei de Deus, os ensinamentos, tanto lá nos 10 mandamentos, como a doutrina de Jesus, que Jesus nos trouxe novos ensinamentos, e agora com a doutrina espírita, observar, estudar, aprender e praticar. É necessário a prática. Só com a prática que nós vamos crescer moralmente. Nosso crescimento de inteligência já está muito adiantado. Agora é preciso de nós cuidarmos da nossa moral, do amor que temos que desenvolver em nós, por todas, pelo nosso próximo, por todos, pela natureza também, e seguir o caminho que a doutrina espírita nos aponta. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a doutrina espírita traz os ensinamentos de Jesus, relembra os ensinamentos que ele nos trouxe, traz novos ensinamentos que ele nos deixou. Então, nós temos que nos preocupar com o pensamento, com o sentimento, como estamos agindo perante a vida. Estamos praticando aquilo que já aprendemos? Estamos buscando vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos? Estamos caminhando para Deus? É isso que vai nos levar um dia a chegar a Deus, porque somos imperfeitos e necessitamos de nos aperfeiçoar. E só seguindo as leis de Deus é que vamos fazer esse aperfeiçoamento que precisamos. Que Deus nos abençoe. Vamos agora ouvir a mensagem do plano espiritual que veio para todos nós. Paz a todos. Pedimos paz aos que se dedicam ao trabalho com amor, por amor,
e também aos que ainda não conhecem, não sabem, que ignoram as palavras do Evangelho de Jesus. Pedimos que lembrem-se do Cristo, do que estão encarnados, do porquê estão encarnados em um planeta de dor. Dor que a humanidade ainda não consegue ver. Poucos são os que conseguem sentir a maldade, a perversidade tomar conta do mundo. Muito poucos. Pedimos que na derradeira da vida possam pensar e imaginar o Criador dos céus e da terra. Estejam certos de que caminham em dificuldades, mas que mesmo na dor existe um pai e um filho, acolhedores para resgatá-los e abraçá-los, se assim o sentirem e ouvirem. Lembrem-se de que todos caminham juntos, uns na certeza, na fé inabalável, com o pensamento voltado para o Mestre Jesus, certos de que uma vida é melhor, de uma vida eterna. Já outros sequer têm coragem para pensar, arrastados pelas baixas vibrações, permanecem alojados na inferioridade, descrentes, perdidos, amaldiçoados, blasfemando e condenando a si mesmos, por não pensarem, por falta de fé. Que todos nós possamos rogar ao Pai, pedindo por esses que muito precisam do nosso abraço, do nosso carinho e do nosso apelo ao Pai. Paz a todos vocês. Lembrem-se de que nós sempre, nas suas preces, pois aqui o trabalho continua também, e também não é fácil. Paz, um guia e trabalhador do Cristo. Então, abraçados por essa mensagem que nos fala sobre o trabalho de cada um de nós e nos informando que esse guia que veio até nós trabalha e é um trabalhador do Cristo. Que todos nós possamos sentir essas energias de paz, de amor, de luz e de trabalho desses guias junto a cada um de nós. Que todos nós possamos agradecer a oportunidade daqui estarmos, daqui recebermos o passe espiritual, daqui estarmos para receber os ensinamentos do Mestre Jesus, trazido pelo grande trabalhador que foi e que continua sendo Allan Kardec, ajudado pela sua querida Amélie, a doce Amélie. Que esse trabalho seja sempre muito abençoado e com gratidão a esta casa que nos acolhe e que nos recebe com amor. E em nome de todos os trabalhadores da nossa casa, em teu nome, querido Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.
Vamos lembrar aqueles companheiros que aqui se encontram. Se alguém precisar de atendimento fraterno,